Bom dia, pessoal. Oi, oi, oi. Mais uma live, mais uma terça. Esperar o pessoal entrar. Esperar o Daniel. Fala, Mike. JP. E aí, Fala, Daniel? Rafael. Tudo bom? Tudo ótimo? Como é que estão as Bom coisas por aí? dia. Tudo certo, cara. Tudo tranquilo. Mais uma terça. Mais uma semana, né? Dessa afastamento. Mas tudo tranquilo, tudo fluindo. E contigo, como é que estão as coisas? Tudo ótimo, tudo ótimo. Tô de volta a Brasília aí também, devido a essa situação. Tava morando em Florianópolis, É, mas preferi passar essa fase aqui com a família. Tudo bem, justo. Melhor, né? Ficar perto, tá mais acessível, né? Eu acho que sem dúvida. Se é para ficar em casa, melhor ficar com a família. justíssimo. É, a gente vai só dar uns minutinhos aqui, esperando enquanto o pessoal vai chegando. Essa é a Beleza? nossa quinta live, se não me engano, né? A gente tem feito duas por semana. Mas essa é a primeira que a gente mudou o horário, a gente fez uma pesquisa na semana passada. A gente estava fazendo às 9 e essa semana a gente decidiu mudar para as 10 porque o pessoal pediu. Acho que Tá tem todo mundo gente acordando um pouquinho que. mais tarde. Exatamente. Eu até ia te perguntar o que você tem sentido com o pessoal com quem você tem falado. Esse trabalhar de casa tem afetado esses horários também, né? O pessoal acorda um pouquinho mais tarde, trabalha até um pouco mais tarde, mudou o horário de trabalho, né? Eu trabalho já em home office há muitos anos, né? E acho que talvez a gente fale um pouquinho sobre isso hoje. A gente está muito acostumado a trabalhar com pessoas que trabalham com inside sales, com vendas remotas. Então as Legal. pessoas já estão, eu acho que no meu universo, o choque é menor. As pessoas já estão mais estruturadas, acostumadas, preparadas para trabalhar de forma remota. Mas sem dúvida, eu acho que está todo mundo. É muito difícil para quem não está acostumado a trabalhar de forma remota, de um dia para o outro, ser obrigado a trabalhar de forma remota, sem preparação, sem estrutura, sem ferramenta. Então eu imagino que as pessoas devem estar tendo um pouquinho de dificuldade. Mais uma vez que você está acostumado, preparado e com as ferramentas certas, facilita bastante. Eu acho que isso é uma coisa que não tem como negar que ferramenta a gente tem muito hoje em dia, né? Assim, com certeza uma das maiores facilidades tem sido tecnologia, né? Talvez até ter que escolher entre tantas ferramentas tenha sido mais trabalhoso, né? A gente está vendo agora esse caso com o Zoom, né? O Zoom sendo acusado de ter várias falhas de segurança, né? É o Facebook do ano 2020, né? De 2020, cheio de falha de segurança, todo mundo acusando, mas tem muita tecnologia, né? Então a gente tem muita possibilidade. Cara, eu não sei o que aconteceu com minha câmera aqui. Ah, tá. Eu vi. É. Dá pra fazer zoom na câmera, eu não sabia aqui. Mas eu vi essa história do zoom aí, né? Eu uso o zoom há tanto tempo, pra mim é disparada a melhor ferramenta que tem. Exato. Vamos ver se é verdade mesmo, né? Eu recomendo o zoom há muito tempo pra todo mundo. Vamos ver como é que essa história se desdobra. Como se desdobra, né? Pois é, exato. Legal. Daniel, bem-vindo. Vamos começar o nosso papo, né? O Vamos pessoal vai lá. chegando aqui, vai percebendo que a live começou. Bem-vindo. A Caixa está muito feliz de estar fazendo essas conversas com tanta gente interessante, tanta gente legal. Então eu vou pedir que você se apresente um pouquinho, fala um pouquinho da sua trajetória, da sua empresa e explica um pouco essa realidade. Morava em Floripa, veio para cá, o que você faz aqui, o que fazia lá, como é que... Quem é o Daniel? Vamos lá.
Cara, eu sou aqui de Brasília, né? Fiz faculdade aqui na UNB de administração. Participei muitos anos de empresa júnior. Inclusive o Lucas, que me convidou para a live, é um grande amigo dessa época de ADM, de empresa júnior na UNB. E trabalhei com consultoria há muitos anos. E sempre fui um cara meio desenvolto, muito comunicativo, e as pessoas achavam que eu tinha perfil para trabalhar com vendas, né? Eu acabei sendo empurrado para trabalhar com vendas e acabei me apaixonando, uma área que eu gosto muito. Trabalho aí nos últimos, acho que, quantos anos? Deve ter mais ou menos uns 8 anos que eu estou super envolvido com vendas. E no começo, cara, eu acho que eu passei por muita dificuldade, assim como muita gente que começa a trabalhar com vendas, porque vendas no Brasil é feito de forma muito amadora. A gente faz vendas de forma muito pouco estruturada, e eu acho que por causa dessa minha trajetória como consultor, acostumado a trabalhar com processo, eu fiquei muito perdido quando eu caí em vendas, porque era assim, toma um telefone, vai vender, vambora, e não tinha muita estrutura. E aí eu procurando, pesquisando sobre vendas aí no mundo, descobri que as empresas de tecnologia, principalmente as empresas de SaaS, né, de software como serviço, elas já vinham vendendo de forma muito estruturada e com muita metodologia, uma ciência que estava evoluindo muito rápido no mundo, mas que no Brasil pouca gente sabia a respeito. E aí eu criei, em 2017, um evento chamado Vendas B2B Summit, que era um evento online, onde eu reunia ali as 50 maiores especialistas de vendas do mundo e do Brasil, falando sobre inside sales, sobre venda remota, sobre vendas de uma forma mais científica, mais estruturada. E do Vendas B2B Summit surgiu o Vendas B2B, é um projeto de educação na área de vendas. A gente fez grandes eventos presenciais e online aí nos últimos anos. Acho que os maiores eventos da América Latina na área de vendas corporativas somos nós que fazemos. E com essa missão de tentar disseminar o que existe mais moderno em vendas, que além de muita tecnologia, tem muito a ver de vender de uma forma mais processualizada, mais estruturada, mais orientada a dados. E a gente viu que as empresas que estavam trabalhando dessa forma cresciam de forma muito acelerada. Então, o vendasb2b.com hoje é um projeto de educação na área de vendas que a gente vem ajudando aí as empresas brasileiras a conhecer mais sobre essa abordagem. Legal. Realmente, acho que uma das coisas que eu percebo é que agora sim, né, já há alguns anos, no Brasil tem se percebido a importância de tratar vendas de uma maneira mais estruturada, né, e capacitar melhor o seu time de vendas. Lógico que isso aparece muito com talvez o crescimento dessa competitividade que a tecnologia, que a internet trouxe aqui para o nosso mercado, né, nos últimos, não sei, 10, 15 anos talvez. Mas eu tenho percebido realmente que mesmo empresas menores têm procurado muita capacitação em vendas, né, e muita ferramenta. Então a gente teve um boom de ferramentas de vendas, né? E como que você enxerga isso? Porque era treinamento em vendas, tecnologia e vendas mais voltada para inteligência e tudo mais, é coisa de empresa gigante. Hoje em dia, empresa pequenininha está preocupada com isso, né? Qual foi o salto? De onde veio isso? Porque você falou 2017, que não faz tanto tempo assim, né? Mas Não. hoje em dia já é completamente diferente. É, assim, lá eu tenho trabalhado focado em vendas B2B, né? Ou seja, são Sim. vendas de empresas para empresas, né? A gente vê muita ferramenta, existe um movimento mais forte, são ferramentas mais disseminadas, às vezes de vendas, tem muita ferramenta de marketing focado para venda para a internet, que eu acho que isso se disseminou mais cedo. Mas quando a gente fala de venda realmente entre empresas, essa revolução ela é relativamente recente, tá? Se você pegar aí, a gente costuma dizer que tá todo mundo aprendendo junto, né? Inside Sales no Brasil e no mundo ainda é algo muito novo, porque boa parte hoje das tecnologias estão concentradas
para inside sales, né? Não para field sales, não para venda no campo, mas para venda que você faz ou trabalho de prospecção ou a venda inteira de forma remota. E é um campo novo. Acho que no Brasil, cara, se você for há 5 anos atrás, você não encontrava quase nada sobre o assunto. E hoje em dia a gente Legal. tem muitos eventos, muitas pessoas trabalhando com isso. Eu acho que a questão da tecnologia é uma evolução natural. Ainda, a maior parte absoluta das empresas no Brasil trabalham sem nenhum tipo de tecnologia. Né? Hoje, quando a gente vai falar de tecnologia de vendas, a base para tudo é um CRM, é um sistema de gestão comercial. Geralmente, é a primeira ferramenta que a empresa tem contato. E nas pesquisas que a gente vê feitas no Brasil, a maior parte das empresas brasileiras não tem nenhum CRM. Então, eu acho que é o que você falou, a competitividade, as pessoas vão perceber. Eu tô falando, acho que alguém perguntou ali, eu tô falando inside sales, tá, gente? Venda não é set sales como tá ali. Isso. Mas eu acho que é uma evolução natural de competitividade. Hoje é impossível gerenciar um time de vendas de uma forma minimamente eficiente sem um sistema. Então acho que é uma evolução natural, mas assim é importante ressaltar que a maturidade no Brasil ainda é muito baixa. As empresas estão começando a adotar, onde a gente vê uma bolha de excelência, inclusive no Brasil, são as empresas que trabalham com SaaS, software como serviço. Uhum. É uma turma que está bem mais madura nesse sentido. Legal. E no mundo, qual é o padrão ali de referência? Onde que você busca esse caminho das pedras em referência à tecnologia e tudo mais? Cara, o Vale é a nossa referência de vendas também, né? Porque lá estão concentradas a maior parte das empresas. Como eu falei, SaaS é uma bolha no Brasil e lá fora. A turma Uhum. que tá no nível mais alto. Então, assim, o precursor dessa história toda é a Salesforce, a empresa que é uma empresa de tecnologia de vendas, ao mesmo tempo foi a empresa que cria o conceito de SaaS, né? É o primeiro software Sim. vendido na nuvem, em vez de ser um software instalado, que a gente chama de on-premise. Então, acho que quem puxou essa revolução nos Estados Unidos foi a Salesforce. E hoje a gente tem boas referências, assim, a HubSpot é uma excelente referência nossa, lá fora. Como eu falei, geralmente são as empresas que vendem software por assinatura. Por característica, quando você vende um produto no modelo de recorrência, você precisa vender para o cliente certo. Ou então você tem prejuízo, porque, vamos dizer, por exemplo, o custo de adquirir um cliente para Salesforce, por exemplo, vamos supor que seja R$ 1.000 e o cara paga uma mensalidade de R$ 100 por mês. Se esse cara ficar ali menos de 10 meses, a Salesforce perdeu dinheiro fechando o negócio com esse cliente. Tá? Então, a necessidade de vender para o cliente certo, o risco todo da empresa que está vendendo e não de quem está comprando, desse que o modelo de recorrência traz, faz com que essas empresas pensem em vendas de uma forma muito diferente. É obrigação do vendedor saber que você efetivamente pode ajudar o teu cliente. Porque se o cara comprar e cancelar rápido, você toma prejuízo. Então, isso mudou muito a dinâmica de forças. De que antigamente eu vendia para você alguma coisa, você me pagava tudo. Se você usasse meu software ou não, meu produto ou não, meu serviço ou não, o problema era seu. O risco era todo de quem Sim. comprava. Hoje é de quem vende. Nesse contexto, né? E isso fez com que eles repensassem muitas coisas que ainda são feitas por áreas comerciais. Ou seja, uma preocupação genuína de vender para o cliente certo. Isso muda muita coisa dentro de casa quando você tem essa preocupação genuína. Com certeza. Com certeza é uma forma de pensar vendas muito diferente, né? E como que você diria que é o primeiro passo, assim? Porque se é uma coisa tão nova assim, tem muita empresa começando a se atentar para isso, mas também é um mundo muito específico, né? Então, é como falar aqui, é o inside sales, é o CAC, é um mundo É, cheio de termos próprios, de
detalhezinhos para os quais você tem que ficar atento. Como que alguém começa nisso tudo? Entende que o mundo mudou, que a forma de vender mudou, mas não sabe dar o primeiro passo. Como que eu começo? Realmente, como é um tema novo e a gente está muito influenciado pelas referências do Vale, a gente usa muitas expressões em inglês, muitas siglas, muitos termos. Eu lembro que a primeira vez que eu fiz o Vendas em B2B Summit, as pessoas falavam: Daniel, eu trabalho com vendas há 10 anos. Eu vi o seu evento e parecia que você estava falando de outra coisa, você não estava falando de vendas. Né? Realmente existe aí uma barreira aí para quem está começando se acostumar. Mas acho que é uma questão só de tempo mesmo para se habituar. Cara, hoje a gente tem, como eu falei, hoje, graças a evolução aí nos últimos anos, surgiram muitas empresas produzindo conteúdo de primeiríssima qualidade sobre o tema, tá? Então, assim, já fazendo uma propaganda aí, a gente faz o evento Vendas B2B Summit, é um evento gratuito que a gente vai fazer agora daqui a 2 meses, onde a gente reúne todos os maiores especialistas do Brasil e do mundo sobre o tema de forma gratuita, online, realmente para poder permitir que as pessoas assistam aí. Então, se elas entrarem no nosso... Pá, meu telefone está ficando meio doido aqui. Se elas entrarem no nosso canal do YouTube, elas vão ver ali uma série de entrevistas, de palestras sobre o tema de forma gratuita que vão ajudar eles a entrarem. Tá? E não são só nós que fazemos, né? As empresas de tecnologia de vendas brasileiras estão produzindo muito conteúdo bom também. Então, sugiro que vocês acompanhem aí Rive, MeTime, Hamper, ZatSales, Nectar. São exemplos de empresas de tecnologia de vendas brasileiras que estão produzindo conteúdos de altíssima qualidade. Várias têm certificações gratuitas, onde você vai ter todo esse nivelamento conceitual, que é importante, tá? Então, meu telefone está doido aqui. Mas depois eu escrevo aqui esses nomes para que vocês Legal. possam. Mas hoje existe muito conteúdo gratuito de qualidade. Só correr um pouquinho atrás. Mas um bom ponto de partida é o nosso canal do YouTube aí, vendasb2b.com. Legal, vamos colocar aqui também. E como que funciona também, uma curiosidade minha é a diferença entre as pessoas que já trabalhavam com vendas, a diferença de mentalidade, porque são gerações de vendedores, de pessoas especializadas em vendas, que trabalham com isso há muito tempo e agora tem que talvez aprender novas ferramentas, dar uma reciclada e entrar para esse mundo. Como que se enxerga isso? Esse choque geracional aí ele é complicado. A maior parte das empresas tendem a preferir formar os seus times do que trazer gente com experiência. Realmente é uma mudança de mindset muito grande. E geralmente pessoas que têm muita experiência em vendas, às vezes carregam consigo vários vícios. Mas é uma mudança muito grande mesmo. Não só por causa do uso de tecnologias, mas o simples, muita gente, né, a maior parte das empresas está acostumada a vender presencialmente. Então, os brasileiros têm essa mania de achar que é importante o aperto de mão, o presentinho. Tem uma visão antiga sobre vendas, né? Acha que não dá para fechar pelo telefone, por videoconferência, contratos grandes. Isso a gente vem provando com exemplo atrás de exemplo, case atrás de case aí que é possível. Contratos de centenas de milhares de reais fechados pelo telefone, por videoconferência sem problema nenhum. É um choque grande. Tem essa questão também que eu estava comentando com você. Cara, meu telefone tá meio maluco aqui, mas eu vou pilotando ele aqui. Não tem problema. Acho que a coisa que tem mudado muito nesse período é que a gente tá mais entendendo que a tecnologia falha, né, também. Eu acho que a gente está ficando mais tranquilo com isso. Meu telefone ele tá abrindo e fechando aqui, mas vamos lá. Cara, esse choque é complicado, assim, realmente, como eu falei, a maior parte das empresas prefere formar gente nova.
do que apostar em pessoas com mais experiência, porque é um shift de mindset grande. Essa, como eu falei, essa questão de orientação para o cliente, onde você está mais preocupado em saber se você consegue resolver o problema do cliente do que fechar uma venda em si, esse também é um shift difícil de mudar em vendedores antigos. A gente eram vendedores muitas vezes fechar um projeto ou uma venda a qualquer custo. E dentro dessa nova orientação, a gente percebe que não é porque você é bonzinho, não, que você é porque aquela continha rápida que a gente fez não faz sentido. Você perde dinheiro quando você vende para alguém que não precisa ou não vai usar ou não vai extrair o maior benefício do seu produto, do seu serviço. Então são muitas mudanças de mentalidade e é difícil mesmo para quem já está há muito tempo. Mas eu acho que com o tempo a gente vai, essas pessoas, a ficha vai caindo, que o mundo mudou e se elas não se adaptarem, elas vão ter dificuldade de permanecer no mercado. Legal. Pois é, eu acho que inclusive você deu uma deixa aqui para entrar num assunto que tá obviamente muito em voga, que é como que as áreas estão se adaptando a essa nossa situação pós-corona, né? Antes eu só vou pedir, pessoal, quem tiver perguntas, vão colocando aqui nos comentários, a gente vai lendo, eu vou lendo aqui pro Daniel, ele vai respondendo. Mas a primeira que eu queria te fazer e agora? Porque você falou, a gente tem essa cultura do aperto de mão, do presentinho, do presencial. E agora a gente não pode, né? Então não tem mais aperto de mão, não tem abraço, não tem presencial. Nós aqui na Caixa já estamos indo para um mês, é a quarta semana que está todo mundo de home office e os processos continuam, as vendas continuam. E aí? Como que isso tem afetado? Como que você tem visto que está afetando o mercado, as vendas, venda, obviamente a B2B, né? Assim, como eu tinha mencionado, 90% do nosso conteúdo é focado em inside sales, né? Ou seja, é em fazer venda remota, é usar e-mail, telefone, videoconferência para fazer prospecção e venda. Dentro desse contexto, a adaptação de quem vende é muito mais fácil, né? Muitas empresas, inclusive, que trabalham com inside sales, elas permitem que os colaboradores trabalhem de casa eventualmente. Existem times que são 100% remotos. Então, para quem está acostumado a trabalhar com inside sales, o desafio de quem está vendendo aí é mais simples em termos de se adaptar a esse contexto, né? Tudo que você faz dentro de uma empresa, você precisa de um headset, de um computador e você está vendendo, né? Então, a minha recomendação é que para as empresas que estão passando por essa situação agora, que ainda não estão suficientemente maduras em inside sales, que se aprofundem no tema, né? A venda via inside sales tem diversos benefícios, né? A curva de aprendizagem é muito mais rápido, a gente consegue dar feedback para os nossos vendedores de uma forma muito mais precisa, né? Essas ligações que a gente faz, as apresentações, hoje em dia elas são todas gravadas, a gente usa isso para dar feedback, isso facilita muito o que a gente chama de rampeamento, né? Que é o tempo que o cara precisa para estar pronto para vender. Quando a gente vende via inside sales, a gente consegue se aproveitar mais de ferramentas tecnológicas para ajudar a gente nisso. Então, a nossa prospecção, parte dela a gente consegue automatizar, o que é feito via e-mail, ou semi-automatizar, dependendo do caso. Tem uma série de benefícios. Então, eu acho que a chave, assim, uma dica para todo mundo, estudem inside sales, que resumidamente é venda remota. Não necessariamente as pessoas faziam isso de casa, mas agora elas também podem fazer de casa. Do outro lado, né, é claro que hoje você tá todo mundo ainda se adaptando, né? Então o mercado deu uma desacelerada, todo mundo deu uma freada, muitos contratos que estavam para ser fechados deixaram de ser fechados ou foram adiados. Eu acho que é um momento de um pouquinho de calma também. Eu acho que as empresas que têm um pouco de fôlego deveriam aproveitar esse momento para se estruturar, tá? Legal. Porque uma coisa que a gente prega muito, né, que eu falei que é uma venda mais estruturada, mais científica, tudo que a gente faz dentro de um processo de vendas, a gente deveria fazer de uma forma mais estruturada, né? Prospecção, antigamente não, a maior parte das empresas ainda
prospecta de forma totalmente desestruturada. Tem hora que eu ligo para o cara uma vez, às vezes eu ligo 3 vezes, às vezes eu tento falar com ele 5 vezes. Essa falta de processo acaba não permitindo que você aprenda, que é, assim, acho que um dos grandes desafios para quem vende, venda é um negócio muito contextual. Não tem forma certa de vender para todos os contextos. Né? O que funciona na tua empresa pode não funcionar na minha e vice-versa. Então, a nossa mentalidade de como estruturar o processo de vendas numa linha de prototipação e teste. A gente precisa prototipar e testar para a gente ver o que funciona. O que funciona? Vender por telefone ou por e-mail, ou pelo LinkedIn, ou pelo WhatsApp? Eu não sei. Não existe resposta. O que existe é a gente fazer um teste estruturado e entender o que funciona mais em determinado contexto. Né? Se eu estou mandando um e-mail para alguém, eu vou mandar um e-mail com... Eu vou primeiro abordar o problema A ou B. Eu vou usar o título A ou B. Que abordagem eu uso? Não existe resposta certa. Existe a gente estruturar isso e testar para ver o que funciona melhor em um determinado contexto. Então, essa dinâmica de prototipação e teste é muito mais fácil de se fazer vendendo via Inside Sales. A gente tem muito mais controle. Então, eu sugiro que as pessoas tentem se aprofundar um pouquinho sobre isso, aproveitar esse momento que realmente o mercado deu uma desacelerada. Se você tiver um pouquinho de fôlego, se aprofunda, é a hora que talvez que todo mundo tem aí para repensar um pouquinho o que está fazendo. Não é nada de... A gente também não é nada muito complexo, tá? Quando a gente fala, vou vender de uma forma mais estruturada. Né? Mas, essencialmente, a gente conseguir definir quais são as etapas do processo, que métricas a gente vai utilizar em cada etapa do processo, entender bem as etapas de conversão de uma etapa para outra. No material assim, que a gente tem ali no nosso canal, a gente explica bastante como é que você dá um ponto de partida. Mas eu acho que é momento de se estruturar, que eu acho que vai ser um grande diferencial competitivo para você quando o negócio voltar ao normal. Legal. E aí vem a pergunta aqui, que é, e as empresas que não têm esse fôlego, que estão precisando vender, que precisam dar esse próximo passo mais rápido? Não tem resposta fácil, né, para essa situação, não tem mágica, mas assim, eu acho que o que eu tenho visto que funciona mais nesse contexto agora, onde está mais difícil você abrir portas novas, está mais difícil das pessoas assumirem riscos que elas não estão acostumadas a assumir. Eu acho que focar em vender mais para os clientes que você já tem tende a ser mais fácil do que você tentar buscar novos clientes. Porque quando você está fazendo uma nova parceria, você está assumindo certos riscos que o pessoal está um pouquinho mais avesso agora. Então, eu tenho visto as pessoas focarem mais para suas próprias bases de clientes, né? Realmente tentar ajudar os clientes que você já tem dentro da sua base. Seus clientes também estão passando por muitas dificuldades. Aí vai depender muito do que você vende, né? Mas eu focaria mais em tentar ajudar os clientes atuais do que em buscar clientes novos. Realmente não tem fórmula mágica para o que a gente está passando agora, mas eu acho que pode ser um direcionamento aí para quem não tem tempo para parar um pouquinho e se estruturar. Eu acho que é mais fácil vender para quem a gente já nos conhece. Legal. Tem uma questão que surgiu nas outras lives, que é o relacionamento, né, com os clientes. Tem muitos clientes que estão numa situação difícil também e às vezes estão deixando de gastar, e aí o relacionamento, se você não gera novas receitas, pelo menos você não está perdendo aquelas que você já tinha, né? Pessoal, deixa eu pedir desculpa aqui, ó, que aí coisas, né, tecnologia às vezes nos atrapalha. Acabou de entrar um carro de bombeiros aqui na minha quadra e o barulho talvez esteja meio ruim, mas eu peço desculpas. Tá, Que caiu os aqui para mim um bombeiros pouquinho. acabaram de chegar. Deixa eu sair aqui rapidinho que eu vou. Pronto. Que os bombeiros acabaram de chegar aqui, o barulho ficou meio
Mas então, acho que a internet aqui também não ficou das melhores. Pronto, tá me escutando, Opa, Daniel? tô te escutando, caí aqui um pouquinho. Não, sem problema. É que os bombeiros aqui estão muito Passaram aí, né? barulhentos. Faz parte. Mas, então, seguindo, assim, eu acho que essa questão do relacionamento com os nossos clientes é muito importante, né? Ah, sem dúvida, é o que você falou, né? É porque é engraçado, vendas, as áreas de vendas, elas são mais focadas em adquirir novas receitas do que efetivamente em manter os clientes atuais. Mas eu acho que nesse momento, sem dúvida, a preocupação número um aí é segurar os clientes que a gente tem e eu acho que é o momento de aprofundar relacionamentos, entendeu? Como eu falei, tá mais difícil abrir portas novas, a gente tem sentido isso. Quando você bate num cliente que não te conhece, nesse momento, ele está tão envolvido também com os problemas que ele está tendo, que está difícil. Agora, com as pessoas que você já tem uma abertura maior, sem dúvida, se você puder ajudá-los, eu acho que é o caminho com menor fricção aí. Legal. Uma coisa que você falou que me chamou bastante atenção é o foco em métricas, em números, em teste, né? Que é uma mentalidade que me parece vir muito também ali do Vale, né? Que você falou que é de onde vocês buscam muita referência. E uma questão que eu observo também é que muitas vezes as pessoas que trabalham com vendas, elas flutuam para vendas muito por conta do relacionamento interpessoal delas. São pessoas que têm facilidade com outras pessoas e agora tem essa questão que você tem essa facilidade com outras pessoas, mas tem que estar sempre atento para o número, para métrica, para teste, né? Como é que se dá essa nova geração de vendedores e isso não afasta um pouquinho algumas pessoas? Não, legal, isso eu acho que é uma dúvida bacana e é um questionamento que a gente ouve bastante no mercado. Aquele perfil de vendedor que a gente se acostumou a conhecer, muitas vezes até acostumou a não gostar, né? É engraçado, acho que tem um cara que a gente trouxe ele para o Brasil alguns anos atrás, chamado Mark Roberge. Ele é professor de Harvard, ele que estruturou toda a área de vendas da HubSpot, é uma das grandes referências que a gente tem. E ele falava que se você colocasse vendedor no Google, aparecia uma imagem do diabo, aparecia um cara com um charutão assim contando dinheiro, e que a imagem do vendedor ela estava muito deturpada, né? Esse modelo de vendedor que quer fechar qualquer custo, que te engana para fechar um negócio, que te empurra o que você não precisa, está muito associado à imagem que a gente tem de vendedores, né? Isso tem mudado bastante, cara. Dentro das empresas que a gente acompanha, onde você tem um processo bem estruturado, muitas vezes as pessoas que mais se adaptam a esse tipo de função são pessoas que têm pessoas que vêm de áreas de engenharia, de áreas mais exatas. A gente costuma dizer que numa empresa que quer crescer de forma muito rápida, você não pode depender do talento individual de uma pessoa ou de outra, né? Eventualmente, você até tem um cara muito talentoso para vendas, mas é muito ruim você depender de uma pessoa, do talento de uma pessoa para vender, porque a gente está falando as empresas que a gente acompanha são empresas que crescem muito rápido. Então, que preferem confiar em ter um processo bem estruturado e em ter pessoas que conseguem rodar aquele processo bem feito. Então, na maior parte das empresas que a gente vê, a gente está vendo uma mudança de perfil, né? Eu tenho um amigo, um parceiro nosso, que tem uma empresa de tecnologia, que ele diz que os vendedores dele são nerds comunicativos. São pessoas... Se você conhecer na rua e bater um papo, você falaria, pô, você é vendedor. Você não é aquele perfil habitual de vendedor que a gente está vendo. Então, eu acho que muda sim. Eu acho que
quando você começa a trabalhar de uma forma mais estruturada, mais orientada a métricas, é mais importante alguém conseguir executar um processo bem do que ser muito criativo, ser naturalmente persuasivo. Porque essas pessoas que têm um perfil antigo de vendas, elas têm muita dificuldade com organização, com preenchimento de informações nos sistemas, que a gente tem uma dificuldade recorrente, de seguir processo, de seguir regras. Então, eventualmente, em alguns contextos pode funcionar, mas as empresas têm optado por ter processos muito, muito bem estruturados e pessoas que conseguem rodar bem esse processo. O resultado é muito mais previsível e confiável do que o perfil antigo, que a gente costumava, às vezes, tinham resultados fantásticos, depois passava muito tempo sem entregar. Então está mudando. É difícil falar de perfil porque também, de novo, é muito contextual. Mas nas empresas que a gente tem acompanhado, tem mudado. Tem muita gente que é pessoas mais introspectivas, menos comunicativas, mas que são muito organizadas, com pensamento mais estruturado, que estão se dando muito bem em áreas de vendas. Legal, legal, interessante. O Diego fez uma pergunta aqui também, ó, uma dica para empresas que atualmente não trabalham com modelo de recorrência. Eu acho que recorrência é o norte, né? Eu acho que tem muitas empresas procurando a recorrência como uma maneira de exatamente não passar por esses picos e vales que você falou, né? Acho que assim, eu acho que é o futuro, é o presente já para a gente em muitas coisas, né? Mas eu acho que todas as empresas vão atender aí para modelos de recorrência ou modelos híbridos, porque você, como eu falei lá atrás, você tira o risco de quem está comprando, né? Essa barreira de entrada, né? Se a gente falar de software, né? Antigamente, você comprar um software, você tinha que gastar um dinheirão para instalar, para treinar todo mundo, para customizar. Hoje em dia, você faz uma assinatura que você não gostar, você cancela depois, né? Isso, em termos de competitividade, é muito importante. E a gente vê estudo atrás de estudo que sempre que empresas migram para modelos de recorrência, elas acabam conseguindo extrair mais valor do seu cliente, ou seja, o LTV, que a gente chama, né, que é o Lifetime Value, aumenta. Então, eu acho que é o futuro mesmo. E assim, eu mencionei o modelo de recorrência para falar que, por causa das empresas que trabalham no modelo de recorrência, acabou acontecendo uma grande revolução na forma de vender. Mas tudo que é aplicável para empresas que vendem no modelo de recorrência também são aplicáveis para empresas que vendem de uma forma mais transacional, assim, né? Legal. No modelo mais tradicional. Esse mindset que a gente falou, que eu falei, né, de só vender para o cliente certo, ele faz mais sentido econômico no curtíssimo prazo para empresas de recorrência, mas faz sentido para todo mundo, né? Você quer vender para quem? Se você quiser crescer, se você não quiser ficar enxugando gelo, ou seja, eu consigo 10 clientes esse mês, perco 10 clientes esse mês, aí eu tenho que no mês seguinte fazer tudo de novo. Você não consegue crescer, né? A ideia é que a gente vai empilhando clientes, né? Então a gente precisa adotar essa mentalidade, independente de se uma transação dê prejuízo ou lucro, né? No modelo tradicional, se eu te vender, você pagou, se você vai gostar ou não, Resolvido. no curtíssimo prazo não muda. Mas no longo prazo, você não vai comprar de mim de novo, você não vai me recomendar. Então, empresas que querem crescer rápido precisam entender que precisa vender para o cliente certo. Tá? Essa é uma grande... A quantidade de mudanças que isso traz na forma de vender são gigantes, né? A empresa precisa formar, entender qual que é o seu perfil de cliente ideal, né? Que até é um dos primeiros passos para todo mundo que está montando seus processos de vendas. Entender como é que eu qualifico, ou seja, como é que eu identifico se aquele cara tem potencial de comprar ou não, se vai ter sucesso ou não com o que eu estou vendendo. Então isso muda bastante. Então tudo que é boa prática para quem vende no modelo de recorrência é boa prática também para quem vende no modelo tradicional. Tá? Mas, realmente, essas empresas, por questão econômica direta, elas estão mais preocupadas, elas estão mais maduras nesse sentido. Então, a gente usa as empresas de software como serviço que vendem modelos de recorrência como referência, mas eu tenho certeza absoluta que esse é o futuro de vendas para todas as áreas, né? O que está acontecendo hoje em SaaS, se você não vende com recorrência, você tem a oportunidade de ver o futuro ali
e se adaptar mais rápido. Porque o futuro de vendas é o que está acontecendo hoje no mercado de recorrência. Legal. O Diego também está perguntando aqui, como que você enxerga essa crise do corona afetando as vendas B2B indo para frente, assim? Você acha também, e eu até construindo em cima disso, você acha que essa necessidade agora de se especializar em vendas B2B, vendas remotas, em inside sales e tudo mais, vai aumentar a competitividade também? Cara, é difícil fazer previsões sobre o que vai acontecer, né, no mercado com essa crise. A gente não sabe quanto tempo ela vai durar, né? Se acaba semana que vem, se dura mais 6 meses. Mas, assim, eu acho que independente da crise, da situação do corona, vendas ela é um grande diferencial competitivo, né? Eu mencionei o Mark Roberge, que eu falei que é professor de Harvard, um cara, ele tem um livro fantástico aí para quem quiser, infelizmente não tem em português ainda, mas chama The Sales Acceleration Formula, tá? Onde ele explica como que ele usa essa lógica mais científica para estruturar o processo de vendas, para ele estruturar a HubSpot até o IPO. É genial o livro e eu já entrevistei ele algumas vezes, falei, a gente trouxe ele para o Brasil e ele falou uma vez para mim o seguinte: quando a gente olha para as empresas as vencedoras em todas as categorias de mercado, não necessariamente elas têm o melhor produto, né? Mas assim, todas elas são as que executam melhor marketing e vendas. Então, marketing e vendas é um grande diferencial competitivo hoje no mercado. E quem não se modernizar vai ficar para trás, ou seja, o mercado ainda é muito pouco maduro, né? Talvez hoje você tenha algum sucesso, sua empresa esteja bem, vendendo de uma forma tradicional, porque seus concorrentes também estão fazendo dessa forma. Mas, inevitavelmente, cedo ou tarde, seus concorrentes vão começar a entender que existe uma outra forma de se vender. Essa forma é muito mais eficiente, eu não tenho nenhuma sombra de dúvidas. E assim que você tem a oportunidade de saltar na frente ou de se tornar mais competitivo adotando isso o mais rápido possível, independente do seu mercado. É claro, tudo é muito contextual, tudo precisa ser muito adaptado para a sua realidade, mas em essência, o que a gente está vendo ali funciona muito melhor. Não, a gente tem, assim, deixa eu rapidamente explicar alguns conceitos Claro, claro. importantes dessa revolução. Esses times mais modernos de vendas, eles são times mais especializados, tá? O vendedor tradicional, ele é um cara que geralmente ele prospecta novos clientes, ele atende a demanda dos clientes que chegam, que te ligam, que te pedem orçamento, ele fecha negócios e muitas vezes ele faz a gestão dessas carteiras, tá? A maior parte desses times mais modernos tem essas funções totalmente especializadas. Eu tenho um cara que é focado em prospecção, que a gente chama de outbound, né, que faz uma prospecção mais ativa. Eu tenho um cara responsável por receber as demandas que chegam via inbound. Eu tenho um cara focado em fechamento. Eu tenho um cara especializado em gestão de contas, ou como as empresas de tecnologia estão chamando, de Customer Success, né, um time focado em sucesso do cliente. A simples especialização das funções já traz uma série de benefícios para o seu time de vendas, tá? Pessoas mais especializadas, curva de aprendizado mais rápido, perfis melhor alocados para fazer cada função. O grande precursor dessa ideia é um cara chamado Aaron Ross, que lançou um livro que já está traduzido para o Brasil, chamado Receita Previsível. Então vale a pena aí quem quiser aprofundar um pouquinho, dá uma olhada. Aaron Ross, com 2 As, e Receita Previsível, acho que não tem erro, chama Predictable Revenue, que foi a primeira grande assim, onda de modernização dos times de vendas nos Estados Unidos. Então, esse é uma parte importante dessa história, tá? E não sei se a gente vai ter tempo, né? Mas a partir daí a gente tem realmente um processo de prospecção e venda muito mais estruturado, né? A gente tem hoje duas grandes vertentes de prospecção e venda, que é inbound e outbound, como a gente chama. Então, de um lado, a gente tem um trabalho feito de inbound, que é utilizar marketing de conteúdo para atrair pessoas interessadas no que a gente está falando.
quando esses caras chegam até a gente tem muita informação, muito contexto sobre o que eles estão procurando, as dores, os problemas, o que facilita muito na venda. E de um outro lado tem o outbound, um trabalho mais ativo, de prospecção mais direcionada, geralmente focado em contas maiores, que a gente hoje tem muita ferramenta que ajuda a gente a descobrir quais são as empresas que têm perfil que a gente quer vender, descobrir as pessoas responsáveis, os contatos dessas pessoas, como que eu entro em contato com essas pessoas. Então, hoje a gente tem um ferramental que facilita muito também fazer um trabalho mais ativo. E tudo isso, independente do tipo de empresa que você venda, são conceitos que podem ser aplicados de forma adaptada. Mas vale a pena aí, fica aí, eu dei 2 dicas de livro que talvez sejam 2 excelentes formas de se inteirar mais do assunto, que é o Receita Previsível e o The Sales Acceleration Formula. Acho que as pessoas que tiverem acesso a isso vão entrar de uma forma, vão entender de forma muito mais clara o que está acontecendo no mundo de vendas hoje. Legal, legal. Eu tenho certeza que tem muita gente que está nesse momento mesmo, de começar a entender essa diferença do inbound e outbound, né? Então é importante ter essas referências, a gente vai colocar aqui embaixo também. Show. A gente não tem muito tempo mais, então deixa eu te perguntar, assim, e aí, quais os próximos passos? O que você tá vendo? Qual é o caminho que você também tá no Vendas B2B, tá visualizando, tá querendo trilhar? Já tem aí 3 anos, né? Falou que vai ter o evento daqui 2 meses. Quais os seus próximos passos também? A gente faz eventos tanto online quanto presenciais, né? A gente fez grandes eventos aí em São Paulo nos últimos anos. Esses estão um pouquinho mais prejudicados agora com esse contexto. Eles estão paralisados. Mas a gente vai fazer 5 eventos online, todos eles num formato gratuito, com uma curadoria de conteúdos de vendas, né? Que a gente vai lá fora, vê o que tem, tem de mais novo. Então, como é que eu falo? Sigam o nosso canal aí no Instagram para vocês terem acesso. Vai ter o Vendas B2B Talks, o Vendas B2B Summit, vai ter Inside Sales Week, vai ter Semana de Transformação Comercial. Então vai ter uma série de eventos aí até o final do ano, focados em curadoria gratuita de conteúdo para vocês. E, cara, como eu falei, assim, para a maior parte das pessoas ainda são temas novos. Então, eu acho que é uma oportunidade aí que a gente está tendo, está sendo meio forçado, mas a entender melhor os benefícios de fazer inside sales. Eu acho que, por um lado, isso pode ser bom, né? Todo mundo em casa aí, as pessoas vão ser forçadas um pouco a entrar um pouco nesse mundo e vai trazer grandes benefícios. Quem se conseguir amadurecer rápido vai trazer grandes benefícios durante a crise e depois que essa crise passar. Então, eu vou reforçar aí. Meu telefone aqui tá ótimo. Eu vou reforçar que vocês aproveitem para fazer uma imersão aí em Inside Sales. Para a gente, como boa parte da nossa atuação é online, a gente vai concentrar nela. Então, o que vai ser bom para vocês também, que a gente vai produzir muito conteúdo aí. Fiquem ligados. A gente vai ter um evento no mês que vem, um evento no outro mês. E aí vai ser basicamente quase que um evento por mês até o final do ano. Uma oportunidade aí para quem ainda não está por dentro do que está acontecendo no mundo e no Brasil também, né? A gente tem excelentes cases no Brasil aqui, para quem acompanha resultados digitais, um excelente case lá de Florianópolis. Bom. E fica a dica para vocês poderem se aprofundar nesse tema. E desculpa aí por causa do meu telefone tá louco. Nada, que isso. Pois a Resultados Digitais você acha que hoje é o maior case aqui no Brasil? Ela é muito conhecida, né? A gente escuta muito da RD. A RD é um baita case, assim, são dos caras que começaram esse movimento no Brasil mais cedo, eles já têm um time grande, e sem dúvida é um dos melhores exemplos que a gente tem no Brasil. São caras que estão sempre buscando o estado da arte
E, sem dúvida, é uma excelente referência. A gente, nos nossos eventos, a gente tem muita gente da RD participando, porque é um case de inbound, é um case de customer success. Agora eles estão entrando numa nova onda aí, né, para quem está um pouco mais maduro nessa história, que é o Product-Led Growth, que é o futuro de vendas que a gente está vendo lá na frente para quem está, que é uma venda orientada pelo próprio produto, né? O próprio produto tem um papel muito relevante na venda. Então, sem dúvida, é um excelente benchmark aí, uma empresa referência para estar acompanhando. Eles têm um blog maravilhoso, tem um evento sensacional lá em Florianópolis, que é o RD Summit, se eu não me engano, em novembro, que vale a pena também. De novembro, né? A gente está sempre lá todo ano e está cada vez melhor. Então, sem dúvida, é uma das grandes referências que a gente tem no país. Legal. Muito bom, Daniel. Eu vou começando as despedidas aqui, te agradecendo, obviamente, te agradecendo muito pelo tempo, pelo conhecimento, e é um tema que a gente tem visto que está muito em voga, e nessas últimas 3, 4 semanas, muita gente procurou a gente sobre vendas, muito por conta dessa dificuldade de estar todo mundo trancado em casa, né, e não estar conseguindo fazer o processo tradicional de venda. Então, muitíssimo obrigado. E fica à vontade para mandar um último abraço. Tem uma última pergunta aqui, ó, aquelas empresas que você comentou com conteúdos de venda, se você puder passar de novo. Vou passar aqui, ó. Vou escrever aí, gente. Rive, Hamper, MeTime, Exact Sales. Vou botar a Nectar também. Vocês podem ir nos canais, eles têm podcasts, canais de YouTube, séries de e-mail, certificações. Então, essas empresas são empresas de tecnologia brasileiras. Inclusive, são ferramentas que estão se tornando imprescindíveis para a gente hoje em dia. E, independente da ferramenta, eles estão produzindo conteúdo de altíssima qualidade e vale a pena conferir. E, assim, fico aí a provocação para o pessoal que tá tendo que se reinventar para conhecer o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo no Brasil. A gente está vendo uma revolução. O que a gente entendia como vendas está ficando para trás. É uma ciência que foi drasticamente revolucionada aí pelas empresas de tecnologia e são conceitos que são aplicáveis em qualquer contexto. O brasileiro adora falar assim, não, mas isso só funciona em empresa de tecnologia, isso só funciona nos Estados Unidos, isso só funciona para empresa grande. A gente tem casos e mais casos de empresas pequenas, empresas tradicionais, empresas que vendem tickets grandes, que estão se beneficiando desses conceitos para acelerar, para ter mais previsibilidade, para conseguir escalar de forma mais rápida. Então, ficam aí algumas referências. Segue o nosso canal do Instagram. Como eu falei, a gente vai ter uma sequência de eventos aí até o final do ano online, gratuitos, para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre esse tema. Legal. E é isso. Eu vou reforçar então que tem aqui essas referências, mas sigam o Vendas B2B, sigam o Daniel e tá aqui, tá próximo, é acessível e tem muito conhecimento. Então, de novo, muito obrigado pelo tempo, obrigado. Valeu, pelo Rafael, conhecimento. obrigado pelo convite. E aí, até a próxima. Valeu, um grande abraço. Abração, até mais. Tchau, gente. Até quinta-feira com a próxima live. E se cuidem. Tchau, tchau.